Olá pessoal, prazer em reencontrá-lo. No último vídeo nós vimos como utilizar algumas das várias funções nativas do MySQL. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre efetivamente as funções de usuário, ou User Defined Function, ou simplesmente UDF. Se você de repente caiu aqui de paraquedas, eu sou o professor Fábio e aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Então vamos combinar o seguinte: você deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a uma quantidade maior de pessoas. E para que você fique sabendo das novidades que a gente está postando aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a cada novo conteúdo que eu postar aqui, o YouTube vai te informar. Nessa tela você vê a sintaxe básica para a definição de uma UDF. E eu já quero lembrar vocês o seguinte: o ponto e vírgula ele determina o fim de um comando. Só que uma função, assim como numa linguagem de programação, ela pode ter vários comandos, como por exemplo um if, um else, um while, enfim, uma série de outras coisas. E aí para cada comando do MySQL, quando eu finalizo esse comando, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Então, para que o compilador entenda que você não está finalizando o comando, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai mudar o delimitador padrão do MySQL é o ponto e vírgula. Nós vamos dizer que o delimitador agora vai ser cifrão, cifrão, certo? E depois que a gente escrever nossa função, lá no final, a gente volta o delimitador para o delimitador padrão, que é o ponto e vírgula. Quais são as palavras-chave para criar uma função? Create function. Eu vou dizer o nome da função, abro parêntese. Uma função ela pode ou não receber parâmetros. No entanto, obrigatoriamente ela vai ter que retornar um valor. Nem que seja nulo, mas ela vai ter que retornar um valor, certo? Então, no nosso caso aqui, vamos dizer que eu tenho uma função que vai ter o primeiro parâmetro, que tem um tipo de dado, por exemplo, um varchar, um numeric, um inteiro. Um parâmetro 2, que vai ter o seu tipo de dado, parâmetro 3 até o parâmetro n, que também vai ter o seu tipo de dado, e aí eu fecho o parêntese. Então, se a minha função de repente não tiver nenhum parâmetro, eu vou colocar create function, o nome da função, abro parêntese e fecho parêntese. Definir minha função, certo? Só que eu tenho que dizer qual é o tipo de dado que essa função ela vai retornar. Então, logo aqui, ó, antes de iniciar efetivamente o corpo da minha função, eu vou colocar outra palavra-chave chamada returns, e eu vou dizer qual é o tipo de dado que essa função vai retornar, certo? E eu também vou dizer se essa função ela é determinística ou não. O que é um evento determinístico? É aquele que toda vez que ele acontecer, vai ter sempre o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu criar uma função que tem dois parâmetros de entrada, número 1 e número 2, e essa função ela retornar a soma desses dois números. Então, toda vez que eu mandar 2 e 3, ela sempre vai retornar 5. Se eu rodar 1000 vezes, ela sempre vai rodar 5. Por outro lado, um evento não determinístico é aquele que você mandando os mesmos valores para uma função, aqueles valores vão vir, nem sempre vão vir iguais. Então, digamos que você tem uma função lá, rand, em que ela gera valores aleatórios entre 0 e 1. Então, toda vez que você chamar ela, ela vai retornar um valor diferente. Então, é uma função não determinística. Por padrão, quando você não especifica qual é se essa função ela é determinística ou não, o MySQL assume como sendo uma função determinística, certo? E daí inicia-se efetivamente o corpo da função. Você pode definir vários comandos aqui, então você pode declarar variável, você pode atribuir valores a uma variável, você pode utilizar uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, você pode fazer uma consulta a uma tabela e pegar um valor e jogar dentro de uma variável e fazer uma operação, enfim. Dentro de uma função, você consegue fazer diversas operações. Em geral, as UDFs elas são utilizadas quando um select simples não consegue devolver o que a sua aplicação está precisando, certo? E daí, depois que eu fizer os comandos dentro dessa função, vai retornar um valor, que obrigatoriamente esse valor tem que ser desse tipo que está sendo informado aqui no returns, certo? Aí aqui a gente finaliza a função com o delimitador cifrão, cifrão, e aqui a gente volta o delimitador padrão para o ponto e vírgula. Para eu chamar uma função, eu vou colocar o select, o nome dessa função e enviar os argumentos que essa função precisa, beleza?
Então vamos criar uma função na prática para ver como é que ela funciona? Sim! Pessoal, mas antes de implementar a primeira função, eu estou abrindo aqui esse script para você dar uma olhadinha. Ele está disponível para você baixar aqui na plataforma, certo? Que eu estou fazendo algumas pequenas modificações na tabela TB-Aluno para que a gente consiga ter mais dados para poder testar essas funções, tá? Então, eu estou modificando a tabela TB-Aluno, adicionando o campo data de nascimento, o campo CPF e qual é o gênero, certo? E daí, de propósito, os 5 primeiros alunos eu não especifiquei o gênero, vai ficar em aberto, como se ele não tivesse preenchido lá. E os demais eu fui preenchendo aqui. O 1 é o masculino, 2 feminino. Depois de fazer os updates, aí eu modifico novamente a tabela, dizendo que a data do nascimento não pode ser nula e o campo número do CPF ele não pode se repetir, né? Ele não pode ser nulo e deve ser único. Não deve se repetir. Por quê? Porque o número do CPF é uma chave candidata. Ok? Então vamos agora lá para o PHP MyAdmin. Então agora eu vou importar aquele arquivo, que é um script, que eu acabei de mostrar para vocês. Ele é esse daqui. E agora eu vou mandar importar. Então ele executou tudo direitinho. Se a gente vier aqui na tabela TB-Aluno, a gente vai ver que existe uma coluna chamada data do nascimento, NUCPF e em gênero. Se a gente fizer uma consulta nos dados aqui, nós vamos ver que os 5 primeiros, o campo em gênero está vazio e os demais foram preenchidos. Beleza? Então vamos aqui na aba SQL para a gente começar a construir a nossa função. Eu vou aproveitar aqui, já fiz um Ctrl+C, Ctrl+V no esqueleto da função e vou trazer ela para cá, ele para cá, certo? Então a minha função, eu vou dizer que ela é fn underline get gênero. Vai retornar o gênero para mim. Então, o que é que vai acontecer? O usuário ele vai passar um número que corresponde ao gênero, 1 masculino, 2 feminino. Qualquer coisa que não seja 1 ou 2, a função vai retornar que não foi informado o gênero, certo? Então vamos colocar assim, gênero. Esse gênero vai ser do tipo tinyInt, que vai variar entre 0 e 255, tá? Vamos imaginar que o usuário vai passar um valor nesse intervalo aí, ou a aplicação vai passar um valor nesse intervalo. Então baixa esse parâmetro aí, certo? Ele vai retornar o quê? Vai retornar um varchar, que vai dizer se é masculino ou feminino. Eu vou colocar aqui um varchar de 20 posições. É determinístico, porque se eu mandar 1, ele vai retornar masculino, se eu mandar 2, vai retornar feminino. Qualquer coisa que não seja isso, não informar, certo? E daí, nós vamos fazer mais aqui o seguinte, ó. A gente pode construir uma estrutura condicional. Uma função é um programa. Imagina que você está criando um método em Java, em Python, que você vai escrever sua estrutura condicional, sua estrutura de repetição, seja lá o que for, certo? Então aqui em MySQL, a sintaxe da estrutura if é a seguinte, ó. If, nós temos aí uma condição. Então se esse argumento, se esse parâmetro que chegou aqui, o valor desse parâmetro foi igual a 1, então o que é que a função vai fazer? A função vai retornar masculino, tá? Então vai retornar aqui, ó, masculino. Se não, se o valor de gênero for igual a 2, ele vai retornar quanto? Ele vai retornar feminino. E aqui eu vou colocar logo um endif. Feminino, falta fechar string, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar logo um endif, ponto e vírgula. Ora, se não for 1 e não for 2, é um valor que não foi informado. Então eu vou colocar aqui, ó, o return não informado, certo? Então se for 1 ele cai aqui e retorna, se for 2 ele cai aqui e retorna, se não cair aqui ou aqui, obrigatoriamente ele vai cair aqui. Finaliza o corpo da função aqui e aqui ele volta o delimitador padrão, ok? Então vou compilar aqui essa função. Vamos lá. Será que vai dar certo, hein, gente? Não vai não! Ele não vai não! Errou! Aqui no Nordeste a gente diria que Faustão está de fuleiragem aqui comigo.
Mas vamos lá, está dizendo que você tem um erro na sintaxe próximo ao N na linha 10. Então vamos lá na linha 10. Está aqui, está faltando o quê? Ponto e vírgula, né? Então vamos compilar novamente. Agora parece que foi. Se a gente mandar atualizar aqui, você vai ver que já abriu aqui uma pastinha chamada funções e está aqui a função getGênero. Vamos testar essa função aqui? Olha só. Vou vir aqui na minha aba SQL, vou mandar consultar aluno e vou fazer assim, pessoal. Vou pedir para ele trazer o CPF do aluno, a matrícula do aluno, o nome do aluno e aqui eu vou chamar a função fn_getGênero. Lembrem que a tabela aluno eu criei um campo chamado ingênero. Então olha só, quando eu mandar executar esse comando, vamos ver como é que vai ser o resultado dessa minha chamada. Vamos continuar. Então olha só, lembra que eu falei que aqueles primeiros 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, eu não tinha definido o gênero, então está aqui, né? Ele apareceu não informado, e os demais ele está mostrando aqui, né? O gênero daquele aluno. Para não ficar esse label aqui da coluna, eu posso apelidar essa coluna, né? Que eu posso chamar de sGênero. E aí vai ficar mais fácil para o usuário interpretar o que significa aquele campo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma função para formatar esse CPF aqui. Muito obrigado por sua companhia e eu espero reencontrá-lo logo mais no próximo vídeo.